Graça e paz sobre a sua vida. Bem-vindos a mais um Devocionando. Bom, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus. Quem é Jesus e o que ele fez por nós? Muitas vezes você pode não ser cristão e não entender o porquê que nós cristãos reverenciamos e seguimos a Jesus. Ou você pode estar na igreja e não saber responder a essas perguntas. Quem sabe você até também conhece a palavra, você está na igreja, você sabe o que Jesus fez por você, mas na hora de explicar para alguém tem dificuldade. Este vídeo é para falar um pouquinho a respeito disso. Quem é Jesus? Jesus, ele é o grande salvador da humanidade. Ele foi enviado por Deus para que pudéssemos ter a nossa comunhão restabelecida com Deus. Porque Deus, desde o início da criação, quando ele criou o homem e a mulher, ele criou para que pudéssemos ter comunhão com ele. E essa comunhão ela foi quebrada quando o pecado entrou no mundo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que isso significa? Que por causa do pecado, todos nós mereceríamos a morte. Todos nós somos culpados de sermos pecadores, culpados de não obedecermos às leis e os estatutos que Deus colocou no nosso coração, na nossa consciência e nos relatou na palavra dele. Somos culpados. Esse é o veredito. É como se o juiz declarasse culpado sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida há uma sentença de culpa. Mas Deus não deseja que nós continuemos assim, com essa sentença sobre a nossa vida. Porque afinal, Deus nos ama e Ele quer ter comunhão conosco. Mas, como Ele é um Deus de justiça, Ele também não pode suportar o pecado e o erro. E não pode deixar que isso permaneça sobre a nossa vida da mesma maneira. Então Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para que pudesse morrer por nós e pagar os nossos pecados. É como se nós tivéssemos cometido uma infração, por exemplo, uma infração de trânsito, e alguém viesse e falasse, não, deixa que eu vou pagar a multa por você. É algo assim, só que muito mais grandioso. Realmente, Jesus veio e pagou a nossa dívida, assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa condenação. A morte que estava sobre nós foi Jesus que morreu por nós. Jesus se entregou, foi à cruz do Calvário, foi crucificado e morto por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E agora, quando Deus olha do céu, Ele não vê apenas a humanidade. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que creram que o Senhor Jesus Cristo se entregou por eles na cruz, quando Deus olha para cada um deles, Deus não vê mais os seus pecados. Deus vê o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. E essa comunhão com Deus, ela pode ser restabelecida. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo declara que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe uma outra forma de se achegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, Ele estava refazendo a comunhão com Deus. Ele estava religando a humanidade como nosso Deus. Mas para que nós possamos ter essa comunhão com Deus, nós precisamos aceitá-lo. Nós precisamos crer no sacrifício dele na cruz. E não apenas crer no sacrifício dele na cruz, mas crer também que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque é isso que diferencia Jesus de todos os grandes líderes. É isso que diferencia Jesus de todos os profetas. É isso que diferencia Jesus. Ele não apenas morreu por uma causa, ele ressuscitou, diferente de tantos outros líderes e profetas, diferente de tantas outras pessoas. O Senhor Jesus, ele foi o único que morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele não apenas morreu a nossa morte, como ele também venceu a morte. E hoje nós temos vida. Através da morte do Senhor Jesus, nós temos vida. E foi isso que ele fez por nós. Foi isso que ele
Ele pagou o nosso preço, Ele pagou a nossa dívida e Ele nos deu vida. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Jesus com a nossa boca e crermos em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. É isso que nós devemos fazer para ter a nossa comunhão com Deus restabelecida. Aceitar a Jesus Cristo, confessar a Jesus Cristo e crer no nosso coração, com todo o nosso entendimento, de que Ele ressuscitou dentre os mortos. Assim sendo, Ele é Deus, Ele tem a natureza divina, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, para que nós possamos ter a nossa comunhão com Deus restabelecida, basta nós aceitarmos a esse Jesus Cristo. Basta nós entregarmos a nossa vida a Ele e deixar que Ele transforme a nossa vida. Porque o Senhor Jesus, Ele vem também para transformar o ser humano, nos tornar novas pessoas. Pessoas que, embora sejam falhas, não vivem mais sobre a prisão do pecado, mas sabem dizer não ao pecado e podem dizer não ao pecado com a força de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos dar vida, uma vida longe das prisões que o pecado coloca sobre o ser humano. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. E ainda mais do que isso, além de crermos que Jesus morreu por nós, pagou a nossa dívida, se entregou por nós e ressuscitou dos mortos, confirmando assim a sua divindade, nós também cremos que em breve Ele voltará. A palavra de Deus diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Chegará um dia em que o Senhor se revelará por completo e todos, sem exceção alguma, todas as línguas, todas as nações, todas as tribos, raças e povos vão declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, se até agora você não conhecia Jesus, se você não sabia o que Ele fez por você, e se você quiser aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso neste momento. Confesse ao Senhor. Fale com o Senhor assim. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, neste momento eu reconheço que sou pecador. Sei que Jesus Cristo morreu por mim para me livrar dos pecados. Então, neste momento, eu quero confessar e declarar que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o caminho que vai me levar até o Pai. Jesus Cristo é aquele que morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Eu quero confessar isso com a minha boca e crendo no meu coração que o Senhor o ressuscitou dos mortos, eu quero declarar a minha vida debaixo do senhorio de Cristo. Transforma a minha vida, transforma o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, continue seguindo o nosso canal, continue nos acompanhando e em nome de Jesus, que você possa ser abençoado. Amém.